Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No Evangelho de Jesus Cristo, ele falou para os discípulos, certa vez: Vós sois o sal da terra, se não salgares, com que há de salgar? Então, o sal é o que dá sabor, é o que faz a diferença. Então, o que dava sabor para Deus, o que agradava a Deus, o que era sal para Deus, era aqueles discípulos se comportar daquela forma. Então, a gente tem que dar ouvido à palavra de Deus para que a gente sempre esteja alimentado com ela, para que a gente consiga ser o sal da terra. Então veja aqui esse copo aqui com sal, a gente tem sempre que ter essa reservazinha, a gente tem que ter esse resíduo, né? Porque tudo que colocar aqui vai misturar com esse sal e aí vai salgar. Então esse sal não vai permitir que a gente, que entre outra coisa, que tenha outro sabor, né? Que tenha outros efeitos, não vai permitir, né? A gente vai filtrar tudo que vai colocar para preencher a nossa vida aqui, comparando a nossa vida a esse copo aqui. E ao nosso tempo, aos nossos dias. Então se a gente sempre tiver com a palavra de Deus, que é esse sal ali, a gente não vai aceitar fácil muitas coisas, né, que sobrevêm querendo nos preencher. Então, de todas as coisas que tem no mundo, de todo esse sentimento, desânimo, preguiça, e de todas as coisas que vêm para destruir o ser humano, como as drogas, né? Como a idolatria que vem para nos tirar ali o tempo que é de Deus. Todas essas coisas a gente vai ter ali uma defesa contra elas, né? Aquilo que é mal. Porque se a gente tiver o sal em nós, a gente é o sal da terra. E o sal em nós é a palavra de Deus, é a fé que a gente tem, é a vontade de seguir a Deus, a fé que a gente tem. Então, a gente é o sal, a gente tem que refletir isso para a sociedade, a gente tem que ser mesmo de um jeito diferente. Por isso que o crente, ele é diferente dos outros. Então, a gente, sendo o sal da terra, a gente vai se comportar fazendo a vontade de Deus, que é ajudando a quem precisa ser ajudado, quando a gente pode, se comportando de uma forma que agrada a Deus. E aí a gente vai procurar fazer aquilo para ocupar o nosso tempo, que é orar, fazer a vontade de Deus. E aquilo que vem que é errado, como a mentira, a gente vai estar bem esperto, porque ela pode chegar devagarinho. Então a gente não vai permitir que essa mentira entre aqui, porque o sal, né, a gente tem um sal lá, e quando ela se misturar lá, vai ser percebido mais facilmente. Porque a gente está junto da palavra de Deus, se alimentando todo dia da palavra de Deus, né? A gente está sendo o sal, então a gente não aceita muitas coisas, então a gente vai procurando. Deus diz: resistir ao mal e ele se afastará de vós. E às vezes o mal ele vem de forma bonita, atrativa, para nos conduzir. Então a gente diz: não, a gente não permite que essa mentira entre. A gente vai eliminando para ali. A gente não permite muitas coisas como a inveja, né? A inveja. Então a gente vai procurando desviar desses sentimentos, né? Então a gente vai orar a todo momento. Orar a gente pode colocar aqui junto, porque ele combina com o sal, ele combina com a presença de Deus em nossa vida, com a palavra de Deus em nossa vida. Então a diversão, tudo que vem para distrair, tirar o nosso tempo demais, a gente tem que ter um limite ali. Então a gente vai procurar organizar melhor nosso tempo, a gente vai se programar com a orientação de Deus. As idolatrias a gente tem também que saber filtrar, que ter um limite, né? As drogas, a gente sabe que a droga vem para matar, roubar, destruir, né? Vem do inimigo. Drogas, todo tipo de droga tem esse nome porque ela causa algum mal ao ser humano. E aí quem quer causar mal ao ser humano é o inimigo de Deus. Então a gente não vai permitir em nossa vida essa essas substâncias, essas coisas que vêm para destruir. E aí, serventia, o que é isso que Deus quer que a gente faça? Se a gente é o sal da terra, a gente é servo de Deus. E para ser servo de Deus, a gente presta algum serviço para a comunidade, para alguém que precisa, né? A gente faz algo que agrada ao nosso Criador. Então,
a serventia, a comunidade ali é isso, é servir, é fazer algo sem querer nada em troca, fazer o bem, sem ver a quem fazer o bem, para que aquelas pessoas tenham uma vida melhor, porque a gente quer isso para os outros. O sal da terra, quem tem o sal da terra em si, ele quer o melhor para os outros também ali em sua volta. Então, pregar é falar dessa palavra, dessa esperança, da expectativa que a gente tem, que o cristão tem, que o plano de Deus para salvar a humanidade, né? Essa esperança, essa fé que a gente tem, compartilhar com outras pessoas, compartilhar com palavras e compartilhar com nossos comportamentos, se comportando como sendo o sal da terra. Senão, se a gente agir e se a gente se comportar como todas as outras pessoas, né? Permitindo que a gente encha a nossa vida, nosso tempo, o nosso copo com coisas vãs, nós vamos estar igual aos outros e nós não seremos o sal da terra. Então a gente pode pregar das formas como eu falei. Vaidades. Vaidades são coisas que a gente faz para favorecer a gente mesmo, né? Mais ou menos. Então, a nossa vida é nossa, mas ela também para servir a Deus, ela também para servir as outras pessoas. Servir a Deus é servir a comunidade, servir ao necessitado. Então, um certo grau de vaidade pode até sim, mas não uma vaidade que vai nos impedir de ser o sal. Então, a gente não aceita, a gente vai colocar aqui para filtrar e ter a medida certa para poder aceitar. Os estudos, estudar, né? Quando falo em estudo, é estudar. Quando a gente é cristão, a gente está constantemente sendo um discípulo, a gente está estudando sobre Deus. Deus que quer que a gente se alimente a cada dia, né? Ele diz o pão nosso de cada dia, né? Ele ensina para a gente pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque todos os dias a gente vai precisar da palavra dele, de estar absorvendo, de estar ouvindo e aumentando a nossa fé e se tornando muito mais o sal da terra. Então, quando falo em estudo, se for estudo para melhorar a nossa vida, se for estudo sobre algo que vai nos trazer benefício, ou vai trazer benefício para as outras pessoas, para a gente saber pregar para as outras pessoas, para a gente saber fazer algo melhor para a comunidade, ser um servo melhor, servir melhor. Isso é bom, então a gente deve estudar, sim. Então é tudo isso, quando diz vós sois o sal da terra, o cristão, ele tem que fazer a diferença, porque senão, naquela cidade onde tudo ia ficando ruim, como Sodoma e Gomorra, Deus viu ali que tudo ia se acabar, e aí ele viu que o sal da terra era apenas aquela família lá de Ló, aquelas poucas pessoas. Então ele decidiu retirar dali. Da mesma forma, a família de Noé. A família de Noé era o sal da terra naquela época, porque os outros estavam perdidos. E aí Deus buscou o seu povo, Deus recuperou o seu povo daquela semente, daquela remanescente que é o sal da terra. Da mesma forma, os cristãos de hoje, eles têm que ser o sal da terra, têm que ser igual àquelas pessoas que agradaram a Deus naquela época. Amém?